Olá, meu nome é Paulo Matos, eu sou médico psiquiatra, sou ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou atualmente pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino no Rio de Janeiro. E eu tenho aqui ao meu lado a doutora Heloísa Viscaína. Olá, eu sou Heloísa, sou médica neuropediatra, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pesquisadora do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante, um tema atual, que é o transtorno do espectro autista. Uma dúvida que sempre surge é, a gente sabe que para a maioria das doenças existe um componente genético e um componente ambiental, né, que não tem a ver com a genética, e eles interagem, né? Então, algumas doenças têm maior participação genética e menor participação ambiental. Outras não, têm mais participação ambiental e menos participação genética. E recentemente, então, houve uma discussão sobre isso, né? O quanto de genética tem no transtorno do espectro autista. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho super importante. Bem, se nós formos fazer uma avaliação da genética de gêmeos, né, que esses são os estudos clássicos, né, de genética, assim, quanto que um par de gêmeos idênticos compartilha características da sua funcionalidade, né? Então, nós sabemos que existe uma concordância muito grande de gêmeos idênticos autistas, né? Ou até mesmo de irmãos, né? Então, nós sabemos também que se uma menina é autista, existe um pouco mais de chance do próximo filho ser autista, porque alguns tipos de autismo vão ser autismos relacionados a um gene, autismo sindrômico, então você consegue explicar ali, mas outros tipos, talvez a maioria deles, sejam um conjunto de pequenas alterações no DNA, que quanto maior o seu número, maior a chance dessa pessoa ter os sintomas de autismo. Eu acho que é importante até esclarecer isso, né? Que muitas doenças, elas são poligênicas, né? Porque Poligênica. quando a gente fala assim, isso aqui tem participação genética, a pessoa sempre pergunta, mas é um gene específico? Tem como eu fazer o exame para identificar o gene, mas não é um gene. E claro que existem doenças, né? Em que um gene específico alterado, digamos assim, leva a uma doença, mas em medicina é muito comum que as doenças sejam poligênicas, né? São vários genes diferentes, cada um tendo uma participação diferente, que acabam resultando na mesma coisa, no caso, o autismo. E no caso do autismo, isso se torna ainda mais complexo, porque nós temos algumas síndromes genéticas muito conhecidas que acabam conferindo uma chance maior da pessoa ter sintomas de autismo. Mas, na maioria das vezes, o que nós temos é uma grande combinação de pequenas modificações que são identificadas populacionalmente, mas que não justificam de uma maneira integral, nenhuma delas. Nenhuma delas justifica de uma maneira integral isso que nós estamos vendo. Talvez com a análise dos introns, né, que são a parte de codificação, de liga e desliga do DNA, a gente consiga identificar o que a gente chama de traços epigenéticos que estejam regulando para mais essa prevalência, né? Então, assim, o ambiente agindo no nosso DNA, fazendo com que determinadas áreas sejam ligadas ou desligadas para a adaptação e justificando. Mas isso são teorias, a gente ainda não tem isso como uma coisa definida cientificamente. E é importante também, a gente até estava conversando antes sobre a questão do número de casos em que você identifica que tem a participação claramente genética e o número de casos que você não identifica, né? Até pelo histórico familiar. Sim. E tal. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu gostaria de mencionar a questão do ambiente, né? Porque tem um monte surgem teorias e pessoas defendendo ideias e, gente, é uma situação em que
a gente precisa se basear em conhecimento científico, em pesquisa, senão começa todo mundo a dar palpite e falar coisas que não têm fundamentação científica, que não tem comprovação. Então, por exemplo, a questão do ambiente, né? A gente sabe que o ambiente interfere em várias doenças, em depressão, em ansiedade e possivelmente em autismo também. Mas teve um estudo grande que demonstrou que a gente não consegue identificar nada no ambiente que com certeza justifique esse aumento de número de casos de autismo, né? Existem algumas ideias, mas a gente não consegue provar. E eu queria que você falasse aquilo que a gente estava conversando há pouco sobre a genética, né? Então, se não é nada no ambiente, ou pelo menos nós não descobrimos ainda nada no ambiente, o que poderia ser na genética? Então, seria justamente essas alterações nos genes regulatórios. Porque o nosso DNA, ele é um DNA adaptativo, né? Apesar de nós termos uma parcela do DNA que define características, uma grande parcela dele é uma parcela que regula os outros genes e que faz com que nós tenhamos capacidade de adaptação em diversas circunstâncias. Talvez as mudanças contemporâneas sejam tão rápidas, né, tão intensas, que isso esteja fazendo modificações nos genes regulatórios. Mas nós também não temos uma comprovação em relação a isso. Apenas nós temos uma percepção que nos últimos 30 anos houve muita modificação no estilo de vida, nas questões alimentares, na tecnologia, até mesmo na qualidade da interação entre as pessoas, né? Porque a questão dos sintomas do autismo também se relaciona com a forma com que essa pessoa é estimulada dentro de um processo humano de relacionamento. Então, se você modifica a maneira com que as famílias se relacionam, com que essa criança é estimulada, a forma com que ela brinca, né? Para que esse sistema nervoso ele está se preparando? Ele está se preparando para interagir com uma pessoa, para interagir com um grupo, ou ele está se preparando para interagir com uma máquina, né? Porque é isso, assim, o sistema nervoso ele se prepara para o que vem. Então, se ele está se preparando para interagir com um grupo, ele vai desenvolver mais determinadas habilidades. Se ele está se preparando para interagir com uma máquina, são outras habilidades. Da mesma maneira, eu vivo no campo, eu tenho algumas habilidades. Aí eu vivo numa cidade grande, eu tenho outras habilidades. E eu entendo que, de certa forma, algumas modificações que nós estamos vendo, elas são adaptativas. Mas o quanto elas são adaptativas apenas, ou elas são um resultado de um efeito adverso mesmo, né? Acho que nós vamos precisar esperar um pouquinho aí para ter essa resposta, né? Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Como você vê a expansão do número de casos que nós estamos detectando, né? E se você percebe uma relação com a mudança dos critérios que estão sendo utilizados? Uma coisa importante é que quando a gente fala de comportamento, por exemplo, quando a gente fala de psiquiatria, que é a minha especialidade, a quase totalidade dos diagnósticos, eles não são uma categoria, ou você tem ou você não tem. Por exemplo, como hepatite. Ou você tem o vírus da hepatite, ou você não tem o vírus da hepatite, né? É tudo ou nada. Mas muitas doenças, muitas desordens, elas não são assim, não são uma categoria, né? Por exemplo, depressão. Tem gente que tem uma tendência maior a ficar triste, tem gente que nunca fica triste, tem gente que fica mais ou menos e tem gente que tem depressão. Tem gente que é mais organizadinho, que é mais preocupado com limpeza, né, com arrumação, e tem gente que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, todas essas doenças, elas funcionam num espectro. Embora a gente só use o termo espectro oficialmente para o autismo, todas as doenças em psiquiatria, incluindo as psicoses, por incrível que pareça, elas são espectrais, elas são um espectro, né? Então, muitas vezes, você pode apresentar traços de desatenção, mas você não ter TDAH. Você pode ter alguns traços
que foram descritos no autismo, mas você não ter necessariamente o diagnóstico de autismo, né? Então isso é importante porque esse termo espectro, ele confunde um pouco as pessoas. Não, mas então ele tem o espectro? Não, na verdade, apesar do termo, que eu acho um termo inadequado, em minha opinião pessoal, existe um ponto a partir do qual eu faço o diagnóstico. Eu não vou fazer diagnóstico em todo mundo, né? Senão eu acabaria fazendo diagnóstico de tudo em todas as pessoas. Depressão, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, TDAH, TOD, que é o transtorno de oposição e desafio. Enfim, todos nós podemos ter, né, traços de uma ou outra coisa. E a gente reserva o diagnóstico quando aquilo é especialmente muito significativo, né, quando aquilo é bastante, e principalmente quando aquilo me atrapalha, né, que é a questão da funcionalidade. A questão do prejuízo, eu acho que é uma das variáveis assim, mais importantes para você decidir uma série de questões, inclusive no oferecimento realmente, no firmar o diagnóstico, né? Então, o quanto aquilo traz de prejuízo, né? Um outro aspecto que eu acho interessante é a gente aceitar que existe algum grau de diversidade humana na qual alguns traços vão ser traços aceitáveis. Pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais expansivas. Não necessariamente um tímido tem autismo. É muito comum, eu vejo, Heloísa, assim, na prática clínica, principalmente para adulto, as pessoas confundirem timidez e ansiedade social, que antigamente se chamava de fobia social, com autismo, né? Porque eu fico meio nervoso de olhar nos olhos. Sim, mas quem tem ansiedade social tende a não olhar nos olhos. Eu olho para baixo, olho para o lado, né? Tenho dificuldade de me aproximar de você e puxar assunto, conversa. Então, muitos sintomas, eles não são específicos, né, do autismo. Eles estão presentes em várias outras coisas diferentes. Por exemplo, mania de arrumar as coisas, né? Que é uma coisa que alguns autistas têm, mas quem tem transtorno obsessivo compulsivo também tem mania de arrumar as coisas daquele jeito que ela gosta que elas fiquem. Então tem que ter muito cuidado, porque não existem sintomas que são específicos daquela coisa, né? Por exemplo, desatenção. Eu mencionei TDAH. Desatenção está presente em bipolaridade, em depressão, em ansiedade, num monte de coisa. Isso não quer dizer que a pessoa tenha TDAH. Da mesma forma, alguns sintomas que foram descritos para o diagnóstico de autismo não significam necessariamente que a pessoa tem o transtorno do espectro autista. E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, né, porque assim, é claro, o autismo é uma doença ou é uma condição, vou até nem chamar de doença, vou chamar de condição, que está presente em todas as fases da vida. Você vai ter as pessoas que são autistas como crianças e que vão ser diagnosticadas ali dentro de um processo de neurodesenvolvimento ainda que está acontecendo, e você vai ter os adolescentes, você vai ter os adultos, né? E os adultos já na terceira idade, que nunca foram diagnosticados e que alguns deles levaram suas vidas até bastante bem-sucedidas. A questão da infância é que você está num processo de neurodesenvolvimento global. Então, a avaliação, ela não é o único diagnóstico possível ser autismo. Existem inúmeros outros diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento que vão encostar em sintomas autísticos. Então, se você tem uma criança surda, ela pode atrasar a linguagem, que é uma das grandes causas para que os pais tenham a suspeita de que a criança é autista. Mas se ela não escutar adequadamente, ela vai atrasar a sua linguagem. Ou se ela for uma criança privada de estímulos, ela também vai ser uma criança com problemas de compartilhamento social, de relação social, que pode encostar em sintomatologia autista. E deficiência intelectual. E deficiência intelectual. Muitos casos de deficiência intelectual leve têm sintomas que lembram o autismo, mas aquilo não é propriamente autismo, né? Essa é uma questão muito importante, né? Porque sintomas que são muito comuns e que chamam a atenção, como, por exemplo, estereotipias.
andar na ponta dos pés, o próprio atraso de linguagem, eles não são por si diagnósticos de nada. Uma criança típica, muito ansiosa, pode fazer estereotipias. Uma criança que tenha um problema na formação da medula pode andar na ponta dos pés. Uma criança surda vai ter atraso de linguagem. Uma criança com um distúrbio do desenvolvimento específico da área da linguagem, uma apraxia da fala, vai ter atraso de linguagem. E essas coisas vão, como o desenvolvimento todo se dá em conjunto, né, apesar da gente esquematicamente separar as áreas, uma coisa às vezes contamina a outra. A criança tem um atraso de linguagem, ela também é muito birrenta, porque ela não consegue se fazer entender, e aí começa a se fazer uma grande confusão no estabelecimento dos diagnósticos, que às vezes só são possíveis com algum tempo de observação. Uhum. E é o problema de você acabar tendo múltiplos diagnósticos no mesmo paciente. Ele tem transtorno do espectro autista, tem TDAH, tem TOD, tem, enfim, aí a pessoa sai com 4 diagnósticos. Existe essa possibilidade, né? Porque sim, existe o que a gente chama de comorbidade, que é a coexistência de diferentes diagnósticos no mesmo indivíduo. Mas o que eu vejo é que, assim, na verdade, às vezes ele tem um diagnóstico e tem traços de outras coisas. Ele não chega a ter aqueles outros diagnósticos, né? Exatamente o que você estava falando, né? Eu posso ter uma síndrome, uma condição especial, e posso ter, como todo mundo pode ter, aliás, né, coisas das outras categorias de diagnóstico sem ter necessariamente aquele diagnóstico, né? E às vezes essas outras coisas, essas categorias são até adaptativas, né? Uhum. Então, se você tem ali uma situação de muita ansiedade, você acaba cristalizando alguns comportamentos mais rígidos para que a sua ansiedade fique sob controle. Então, isso são situações que você acaba tendo que avaliar caso a caso. A deficiência intelectual, ela é extremamente frequente, e ela não é um diagnóstico fácil para a família, né? Atualmente, o diagnóstico de transtorno do espectro autista, pela própria repercussão social que ele vem alcançando, é um diagnóstico mais palatável para a família do que um diagnóstico de deficiência intelectual. E isso, às vezes, é um grande problema, porque a deficiência intelectual, às vezes, existe a comorbidade com o autismo, mas por vezes ela é o problema. Uhum. Né? Não é um problema menor, absolutamente, ele é um grande problema, mas a abordagem é diferente. Uhum. Então, temos que ter um pouco de cuidado também, porque por vezes estamos dando uma atenção inadequada a outros diagnósticos que por vezes são confundidos com o diagnóstico de transtorno do espectro. Paulo, quantas consultas a gente precisa para fazer o diagnóstico de autismo? Pode ser 5 minutos ou pode ser várias consultas de 1 hora, depende de cada caso, né? Um aspecto importante, né, é que, assim, como eu falei, essas coisas não são categorias, né, são dimensões. Então, se você está assistindo um vídeo no Instagram, no YouTube, sobre TDAH, sobre autismo, sobre transtorno do humor bipolar, você tem que se identificar com algumas daquelas coisas. Se você não se identifica com nada daquilo, tem alguma coisa errada com você, porque essas doenças não são assim, tudo ou nada, ou tem ou não tem, né? São dimensões, gente. É que nem diabetes. Todo mundo tem açúcar. Uns têm mais, outros têm menos. E algumas pessoas eu dou o diagnóstico de diabetes. Hipertensão arterial. Todo mundo tem que ter pressão. Tem gente que tem mais baixa, tem gente que tem um pouco mais alta. E quando passa de 14/9, eu chamo de hipertensão, né? Mas todo mundo tem pressão, todo mundo tem açúcar e todo mundo tem vários daqueles sintomas. Então, o fato de você se identificar com o vídeo que você viu na rede social, né, está correto, é isso mesmo. Você tem que se identificar com algumas dessas coisas. Se você não se identificar com nada, tem alguma coisa estranha com você. E isso vale não apenas para o autismo, mas para vários transtornos diferentes, né?
E lembrar, como você mencionou, Heloísa, muitos que são chamados sintomas, né, na verdade são características. Muitas características não são específicas, né? Por exemplo, não gostar de som alto. Eu tenho vontade, eu também. Tem um sujeito com uma Kombi que passa vendendo ovo, né? E é sempre de noite, porque não tem fiscalização, ele pode usar aquele alto-falante. O cara para e ele tem que ficar parado falando no negócio para as pessoas descerem do apartamento para comprar o ovo dele. Eu tenho vontade de matar o sujeito, aquilo me irrita de uma forma, assim. E, sabe, e muitas pessoas também têm isso, né? Como também a questão da sensibilidade tátil, né? De assim, poxa, tem tecidos que me incomodam, né? Que eu não gosto, eu prefiro, não, mas isso aqui é lã, não sei o que, eu não gosto de usar isso aqui, né? Então, assim, são coisas que não são específicas, né? Não são patognomônicas, né? Como a gente fala em medicina. Sim, e a variedade, né? A variação dentro do que é ser humano, né? Uhum. Você tem direito de gostar de uma comida e de não gostar de outra. O limite é quando isso vai causar um prejuízo à sua alimentação, à sua nutrição e à sua vida social. Mas existem preferências que precisam ser respeitadas, né? A questão também em relação ao tempo de diagnóstico, né, eu concordo que pode ser 5 minutos ou, muitas vezes, muito mais que isso, né? Anos você observando para ter certeza, né? Às vezes só depois de algum tempo de tratamento e depois de algum tempo observando como essa pessoa responde às intervenções é que você consegue separar um pouco melhor essas categorias de diagnóstico, né? Então, não deixa de ser um grande desafio, né? É porque você não acha estranho, Luiz, assim, que justamente quando agora a gente fala de diversidade, né? Diversidade tudo, diversidade sexual, de comportamento, de gostos, as pessoas querem voltar à coisa do rótulo, né? Tipo assim, não, isso aqui, se tem isso é isso, se tem isso é aquilo. Quando, assim, me parece meio, você não acha meio contraditório isso? É um pouco contraditório. Mas eu entendo que exista também uma pressão muito grande nas famílias, do ponto de vista de promover um processo educacional dentro de uma normativa que às vezes é irreal, até mesmo desconsiderando o sujeito, né? Então, assim, você tem muitas vezes uma criança muito pequena que acaba sendo solicitada a ter funções e tarefas que não competem àquela faixa etária, né? E os pais muito solicitados a uma demanda de educação que precisa atingir certos parâmetros e focando no desempenho lá na frente, depois do ensino médio. E eu acho que isso também tem trazido muita ansiedade para as famílias, né? Eu entendo que as famílias elas estão muito ansiosas também em relação ao que é esperado dos seus filhos. Talvez tenha se perdido um pouco aquela noção de acompanhar o seu filho e conhecer o seu filho, né? E daí também poder fazer seus próprios julgamentos. Quando a gente terceiriza muito, a gente também perde um pouco os parâmetros individuais, né, de poder fazer. Então, acho que de certa forma a paternidade, a maternidade, elas vêm sendo um pouco transferidas, especialmente na nossa vida urbana, né, para a escola, para os cuidadores, para outros cuidadores, e a gente precisa resgatar um pouco essa dimensão de uma relação mais próxima das crianças com suas famílias, né? Então, Heloísa, nós estávamos falando sobre sintomas que não são específicos de autismo, que podem ocorrer em outras situações. Pessoas normais podem ter várias características de vários transtornos diferentes, sem ter necessariamente o diagnóstico. Mas tem uma coisa que, assim, pelo menos para mim, que sou psiquiatra, eu sempre fiquei muito preocupado, né? Porque, como psiquiatra, minha grande preocupação é com os rótulos, né?
por causa do estigma, do preconceito, né? Sempre tem. Aos poucos está diminuindo isso, né? Mas ainda tem muito, né? Então sempre me preocupei com a questão da rotulação. Mas além da questão dos sintomas, tem um aspecto que é muito importante, que é a questão do prejuízo, do comprometimento. Você não pode sair fazendo diagnóstico de qualquer coisa se aquilo não traz um prejuízo real para a pessoa. Eu queria que você falasse sobre... Você não tem essa impressão? Ah, com certeza. E a questão do desenvolvimento é um processo dinâmico, né? Então, o desenvolvimento da criança é um processo dinâmico. Ele é uma construção. Se você exige demais quando aquela função não está estabelecida, é óbvio que essa criança não vai conseguir fazer frente às demandas que estão sendo exigidas dela. E definir se você vai tratar ou não, às vezes é uma decisão compartilhada com a família com base no prejuízo. Então, assim, um transtorno de ansiedade, por exemplo, ele pode merecer medicação, mas nem sempre. Às vezes ele vai merecer uma mudança de rotina, às vezes ele merece uma intervenção psicológica. Da mesma maneira, dentro do transtorno do espectro do autismo, por vezes a pessoa precisa ser medicada para algumas reações que são muito prejudiciais até aos processos terapêuticos. E por vezes não. O que a gente precisa é uma mudança na rotina, uma compreensão do processo mental, de linguagem, desse cérebro especial, né? Desse cérebro com outras características. Então, definir onde estão os prejuízos é fundamental para que, inclusive, você possa fazer o desenho terapêutico individualizado, que é o ideal, né? Então, assim, você não vai vestir um tamanho 40 numa pessoa 46, e o contrário é verdade também, né? Então, você precisa, de certa forma, ser bastante artesanal nessas definições. Então, Heloísa, sobre tratamento, né, que é uma coisa que sempre as pessoas ficam muito perdidas em relação a isso, né? O que você vê na sua prática clínica em relação às demandas, às deficiências e os exageros de tratamento? Essa é uma área onde nós temos realmente para todos os gostos, né? Tanto deficiências quanto exageros. E como todo tema que é um tema de fronteira, né? Porque apesar do autismo não ser uma condição nova, socialmente ele se tornou um problema que está na fronteira das decisões que nós temos que tomar em vários aspectos, né? Tanto aspectos médicos quanto aspectos sociais, né? Então nós temos desde situações nas quais os tratamentos eles são muito importantes precocemente e eles não estão disponíveis, até situações em que, mesmo sendo importantes precocemente, eles são oferecidos de uma maneira que causa uma sobrecarga. Então, o que eu vejo é que há uma necessidade de individualização para que essa dose, né, se é que a gente pode falar de dose, a gente não está falando de um remédio que vai ser oferecido em miligramas, né, mas a gente está falando de horas de intervenção e de quais intervenções. Falta talvez uma atenção um pouco individualizada para que isso seja oferecido na medida da necessidade daquele indivíduo. Porque a tendência atual na medicina é justamente esse tratamento personalizado. Não é fazer a receita de bolo, todo mundo recebe a mesma coisa, né? A ideia é justamente isso. E é engraçado que até mesmo, vou usar um exemplo, que é o exemplo da quimioterapia, né? Existem recomendações de quimioterapia para diferentes tipos de câncer em diferentes estágios. Mas dependendo do seu exame genético, o oncologista vai dizer, ó, essa quimio aqui para você não vai funcionar, nem vou fazer essa quimio para você. Você vai fazer só radioterapia. Então, assim, até mesmo uma coisa que na nossa cabeça é mais ou menos receita de bolo, né, que é quimioterapia, né, que tem lá, remédio A, B, C, na dose tal, tal, tal. Até isso hoje em dia não é mais assim, né?
Hoje em dia, até mesmo o mesmo diagnóstico do mesmo tipo de câncer, no mesmo estágio, de câncer de mama, por exemplo, para uma mulher eu vou fazer uma coisa, para outra mulher eu vou fazer outra coisa, né? Então, é muito importante personalizar o tratamento. Então, a gente tem que ter cuidado com essas receitas de bolo, né? Todo mundo tem que tomar o remédio tal, todo mundo tem que fazer tal coisa. E não, a tendência atual da medicina não é essa, né? Personalizar e, de certa forma, assim, ter bom senso também, porque, por vezes, você até identifica que aquele indivíduo precisa de um número grande de horas de uma certa intervenção, mas a própria estrutura da família não comporta aquilo. Não comporta os deslocamentos, o número de horas que a criança vai precisar ficar dedicada àquilo, e que às vezes causa estresse, causa cansaço, e o importante é que a terapia ela sirva para que se viva depois dela, né? Não para que se faça mais terapia depois dela. Então, assim, você não está no consultório fazendo terapia hoje para amanhã fazer mais terapia direitinho. Você está no consultório fazendo terapia hoje para amanhã estar na sua vida com funções melhoradas, né, com funções aprimoradas. Então, eu entendo assim, que do ponto de vista das famílias, exista uma ansiedade para que seja oferecido tudo que a criança pode receber, né, porque esse é o pensamento da maioria das famílias e é isso. Também tenho filhos, também penso assim. Então, se eu puder fazer tudo hoje, eu farei hoje. Só que às vezes o excesso afoga a planta também, né? Então, você não permitir que aquela função ela respire, né, na realidade, né? Ela está sempre num processo terapêutico, é uma questão às vezes difícil de manejar no consultório. Você precisa falar assim, não, olha, a gente vai precisar parar um pouquinho aqui, a criança está muito cansada, ou a criança começa a ter problemas de comportamento, começa a ter recusa, né? Então, esse é um ponto. Mas, por outro lado, nós também temos uma parcela da população que sequer consegue o básico do tratamento. Então, eu acho que é muito importante que se coloque isso, né? Embora a gente esteja falando de uma população e de um anseio social para que haja o máximo possível, o que a gente tem, na maioria das vezes, é uma carência muito grande, né? É uma carência muito grande da oferta do básico, né? E por conta disso, casos que não têm o desenrolar que nós esperaríamos até da possibilidade da criança, que a criança tenha potencialidade, mas por falta de tratamento ela não vai adiante. Então, assim, o que eu acho que é o grande desafio, né, não é nada fácil, é justamente ter essa percepção e esse ajuste fino. Sem a família e sem a escola, fica muito difícil a gente tomar certas decisões. Elas vão ser receitas de bolo e elas tendem a solar, né? Então, é muito importante que a família e a escola estejam nesse processo decisório junto com os profissionais de saúde. Para os transtornos do neurodesenvolvimento, né, o transtorno do espectro autista, o TDAH, os transtornos disruptivos, né, como transtorno de oposição desafio, transtorno de conduta, é muito interessante isso. Às vezes, a ideia é assim, toma, o profissional de saúde resolve aqui que eu tenho um problema com meu filho ou com minha filha, né? Tipo assim, mas não é assim que funciona, né? Tipo assim, a família tem que participar ativamente e a escola também, né? Então, muitas vezes você delega uma coisa aqui para você tratar, mas não é assim que funciona, né? Então, isso que você falou é muito importante, né? Tem que ter uma participação ativa da família. Muitas técnicas, né, são usadas, inclusive, dentro de casa, com pai e mãe. Não são técnicas usadas no consultório do psicólogo, né? São técnicas usadas dentro de casa. Dentro de casa. Mas, assim, existe hoje uma enormidade é muita informação,
de forma desorganizada, muitas vezes sensacionalista, fazendo com que as pessoas criem expectativas irreais ou que criem praticamente assim questões de uma ansiedade excessiva, né? Buscando soluções imediatas. Assim, talvez a gente sistematizar, discutir até socialmente isso, né? Porque eu acho que precisa haver uma discussão social para além do espaço da saúde. Uma prevalência atual de 1 para 40, aproximadamente, 1 para 38, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, faz com que isso transborde do copo da saúde e passe a ser uma questão de discussão e de interesse social. Uhum. Nós temos em cada sala de aula, por essa prevalência, pelo menos uma criança. Às vezes 2, 3 crianças. Né? Então, isso não pode ficar restrito à bolha da saúde. Por outro lado, também, assim, as famílias precisam receber esse empoderamento. Uhum. Elas precisam ser treinadas de forma adequada, elas precisam ser capacitadas para entender o que é o autismo. Elas entendem do filho delas, mas elas não entendem sobre autismo. E sobre o tratamento também. Eu me lembro, numa ocasião, Heloísa, eu participei de uma reunião internacional que era só de ONGs, né? Só organizações não governamentais. E um dos palestrantes era a presidente da Associação Americana de Direitos do Consumidor. Eu falei, gente, por que convidar essa? O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu achei impressionante, porque ela foi direto ao ponto, disse assim, olha, eu trabalho na defesa do consumidor. Então, se o sujeito está anunciando um shampoo, dizendo que o shampoo faz parar a queda de cabelo, e ele não tem demonstração que faz parar a queda de cabelo, eu tenho que ser acionada, porque tem que tirar essa propaganda do ar. Mas isso foi há 20 anos atrás. E hoje em dia, então, com as mídias sociais, todo mundo oferecendo tratamentos e tal, mas aquilo não tem fundamentação científica. Então, o leigo fica muito perdido. Né? O leigo fica muito perdido. E você tem sempre que dar resposta com base no que há comprovação. Uhum. Porque, do contrário, não só é extremamente frustrante, né, o investimento que é feito pelas famílias, às vezes em técnicas. Custo, né? Sim, algumas dietas, né? Então, assim, a dieta eu acho que é um dos maiores exemplos, né? Dietas extremamente restritivas, que não tem fundamentação científica, que fazem com que a vida familiar fique ainda mais difícil na sua dinâmica, porque você começa a fazer restrições até das possibilidades da pessoa ter um convívio social com outros, né? Porque não pode comer glúten, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e aí já vai na festinha de aniversário e aí não pode comer a pizza, e isso acaba tendo um efeito secundário, né? Uhum. Então, assim, nós estamos fazendo o melhor, nós estamos fazendo uma dieta restritiva da alimentação X. Tá certo, mas por isso você não pode sair para comer no restaurante, não pode participar do lanche da escola e não pode ir na festinha do amigo. Você não pode conviver. Que é justamente o problema que a gente tem, é o problema de compartilhamento social. Então, e fora não tem o embasamento científico, que é um outro problema. E não tem o embasamento científico. Então, assim, eu acho que um dos grandes trabalhos, assim, talvez uma das grandes funções do médico que lida, e não só do médico, de todo profissional de saúde que está envolvido com essa população, é desmistificar a questão de que exista um tratamento milagroso, uma pílula da fala, né, uma vitamina que vai mudar a configuração do cérebro, que são tratamentos extremamente frustrantes, alguns até bastante prejudiciais, né, alguns são muito prejudiciais. E eu queria resgatar um ponto, Heloísa, que eu acho que às vezes acontece quando eu vejo adolescentes ou adultos jovens com autismo e que o desejo do tratamento é da família, não é do indivíduo.
E isso é eticamente inadmissível. Tipo assim, eu não posso querer transformar você na pessoa que eu acho que seria melhor para você, como eu gostaria que você fosse, né? A menina que você fosse, enfim. Tipo assim, pode ser que você não tenha esse desejo de ser daquele jeito que o seu pai e sua mãe quer, né? Ó, isso fica mais claro. Em criança não é tão claro, mas em adolescente às vezes fica claro que existe um descompasso entre os desejos, né, e as fantasias parentais e o do próprio indivíduo que já tem discernimento e já tem autocrítica de dizer, mas eu não sou desse, eu sou de um jeito diferente, né? E eu não quero necessariamente mudar o meu jeito, né? Eu tô legal assim. A minha visão é que a gente precisa sempre caminhar em direção à independência. Uhum. Então, assim, dentro de um processo de neurodesenvolvimento, se você estiver mirando o quanto aquele indivíduo vai conseguir ser independente, a chance de acertar é muito grande. Né? Então, assim, Para que ele decida as coisas. Assim, a independência que começa nas pequenas coisas, né? Decidir conseguir cuidar de si, conseguir cuidar de seus objetos, conseguir tratar dos seus estudos, né? Então, assim, se as metas de tratamento miram o processo de independência, elas tendem a ser mais recompensadoras para todos, né? Então, assim, você sair de uma situação de dependência para uma situação de independência, isso é um valor, né, que tem que estar, acho que transversal aos processos de tratamento. E dentro disso, também a capacidade de decidir, tomar essas decisões. Uhum. Né? Então, qual é a vantagem de fazer terapia para falar em público, se você odeia falar em público, né? Que são coisas que acabam tendo que ser decididas muitas vezes em conjunto mesmo com a pessoa mais interessada. Isso falando, claro, de uma pessoa com um nível cognitivo adequado, com funções mais ou menos estruturadas ali para poder tomar decisões. E as metas de tratamento têm que ser realistas também. Uhum. Então, se você coloca a meta, bem, todas as pessoas terão que cumprir um certo nível educacional e ficar empurrando a pessoa em direção àquele desafio e ela não tem condições para aquilo, ela vai deixar de fazer outras coisas nas quais ela pode ser bem-sucedida e feliz. Né? Eu acho que você tocou num ponto assim super importante. Eu tive essa experiência nesse ano em que eu fiz uma cirurgia e depois a cirurgia ortopédica que tinha que fazer fisioterapia depois. E fiz várias sessões. E chegou uma hora que o fisioterapeuta chegou para mim e disse assim, Paulo, não vai evoluir mais daqui para frente, a gente pode parar por aqui. Eu falei, não, mas tem esse movimento aqui que ainda é difícil para mim fazer. Ele falou, mas Paulo, isso vai ser uma limitação do problema que você teve. Você não tem que fazer fisioterapia, continuar fazendo, porque eu, que sou especialista, sou o maior interessado em tratar você, eu sei que daqui para frente é uma pequena limitação que ficou e que a fisioterapia não vai acrescentar mais nada. Nós podemos encerrar o nosso tratamento por aqui. Eu acho isso super honesto, né, ético, e acho que é o que deveria acontecer. Né? A gente também saber qual é a ambição, qual é o limite, o que realmente eu vou poder oferecer a mais para o indivíduo, né? Seja qualquer que seja o tipo de tratamento. Né? Quando a gente fala dos níveis de suporte, né, necessários, então assim, nível 1, nível 2, nível 3, que estão na classificação atual, né? Então o quanto que esse indivíduo com transtorno do espectro, ele vai ter condições de ser independente. Então assim, isso fica mais provável no nível 1 e menos provável no nível 3. Né? E para cada um desses níveis, as metas têm que ser realistas, porque é possível viver e ser feliz com qualquer um dos níveis, mas não se você estiver se forçando a uma coisa totalmente fora da sua natureza. Essa é uma interpretação, às vezes, difícil para as famílias, né? Porque há um momento que as famílias precisam entender qual é
o momento de parar. Uhum. Ou o momento de mudar suas metas. Uhum. Né? Às vezes não é parar, é apenas mudar as metas. Né? E é uma conversa que se faz numa relação de confiança a ser estabelecida pelos profissionais e a família, e que dificilmente vai ter um padrão a ser seguido, né? Uhum. Porque cada família vai ter o médico mais adequado a que ela escolhe, etc., e que adota a linguagem que for mais adequada também para... Mas são assuntos a serem abordados. Da mesma forma que a adolescência é um assunto importante para ser abordado. Né? A criança de 2 anos, daqui a 10 anos é um adolescente. Tudo muda. E daqui a 10 anos é um adulto, acabou o ensino médio. E aí, vai fazer o quê? Uhum. Né? Não tem mais escola. Então, assim, são assuntos que precisam ser tocados, são assuntos difíceis, que precisam ser abordados, mas que tem que estar no script das consultas, né? No sistema americano de diagnóstico de transtorno do espectro autista, existem dois aspectos, né, que são chamados de especificadores do autismo. Um deles é o comprometimento da linguagem, né? É claro que no autismo é muito comum o indivíduo ser concreto, ter dificuldade com figuras de linguagem, entender metáforas, por exemplo, mas o que esse sistema americano, que é chamado de DSM-5, indica, é quando eu tenho dificuldade de compreensão ou de expressão, independente dessa dificuldade com linguagem figurada, com figuras de linguagem. Então, esse é um especificador importante que precisa ser identificado no diagnóstico, porque isso vai exigir uma linha de tratamento muito específica, não é isso, Heloísa? E o outro é se existe deficiência intelectual. Então, um percentual significativo de indivíduos autistas tem deficiência intelectual e isso também modifica muito o tratamento. Então, essas duas coisas, elas precisam ser investigadas. Uma outra coisa que não consta nos critérios diagnósticos, mas que é importante, é a presença de transtorno convulsivo, né? Que aí também vai exigir o emprego de medicações específicas, né? Então, as comorbidades, né, o que a gente chama de diagnósticos associados, são frequentes, são bastante frequentes. A epilepsia é um deles, existe uma chance maior do indivíduo com transtorno do espectro autista ter também o diagnóstico de epilepsia. Os transtornos do sono são muito frequentes, enfim, a apraxia da fala é mais frequente. Nós temos uma série de diagnósticos que podem estar caminhando em conjunto e que, às vezes, esse diagnóstico associado é o que está causando mais prejuízo. Uhum. Então, quando a gente trata adequadamente o diagnóstico associado, às vezes o quadro central ele ameniza um pouco, porque ele fica menos enfim, ele consegue progredir melhor, né? Agora, em termos de diagnóstico, assim, do DSM-5, a deficiência intelectual, ela é muito mais a regra do que a exceção. E isso é uma coisa muito importante para ser dita, porque quando se fala de autismo, existe uma romantização dos casos nos quais a habilidade intelectual ela é acima da média. Uhum. Né? Então isso foi uma coisa trazida, talvez até culturalmente, pela mídia, pelo fato de haverem realmente, de existir um grupo com uma habilidade cognitiva excepcionalmente alta, existe mesmo, né? Mas eles não são representativos do todo. Isso. Embora eles apareçam muito. Uhum. O que nós temos com frequência são pessoas com uma habilidade intelectual média ou baixa, Uhum. para as quais os tratamentos eles acabam precisando abordar isso aí, né? Abordar o fato de que a pessoa tem limitações cognitivas.
ela tem limitações até mesmo nos processos de terapia cognitivo-comportamental. Porque para você chegar no cognitivo do cognitivo-comportamental, você precisa ter boa cognição. Então, eu entendo assim, que uma boa parte da dificuldade das famílias com o diagnóstico tem a relação com a falta de entendimento do que implica de fato ter transtorno do espectro autista. Na situação das comorbidades que estão presentes, né? Então, especialmente a deficiência intelectual. Independente, né, da gente falar da situação da romantização, nós temos de fato um problema, um grande problema para enfrentar. É um problema social, é um problema de alta prevalência, com prevalência crescente, né? Nós não temos uma estrutura social rapidamente mobilizável para dar resposta ao que nós estamos enfrentando. É um desafio para as famílias imenso, porque as famílias que têm indivíduos com esse diagnóstico, especialmente nos níveis mais graves de comprometimento, elas precisam modificar completamente sua expectativa de vida, de convivência, de planejamento de trabalho, de planejamento financeiro. Nós temos um desafio imenso que se impõe às escolas. As escolas estão clamando por capacitação nessa área. É muito difícil para um professor ter na mesma sala de aula indivíduos com graus muito diferentes de demandas, né? Então, os professores estão também sofrendo muito com isso, e os profissionais de saúde também enfrentam uma situação nova, que é uma imposição de trabalho multidisciplinar obrigatório, porque apesar de sermos competentes nas nossas áreas específicas, a criança é uma só, então é muito importante que o foco esteja na criança e não na especialidade A, B ou C. Então não é o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional e o médico, é a criança e todos juntos. Então implica numa mudança de forma de trabalhar, né? Nós precisamos mudar um pouco a forma de trabalhar, entendendo que essa é uma condição social e não apenas da saúde. Todos vão precisar falar sobre essa situação que se impõe para nós.